Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aqui alguns esclarecimentos. Há aqui uma pergunta que o Sr. Presidente diz que respondeu, mas eu julgo que não respondeu à pergunta colocada pelo Sr. Deputado João Dias e que é importante. Falámos aqui do apoio psicossocial. Muito bem. Sr. Presidente, há uma lei, que é a Lei 108/2017, 23 de novembro, que estabelece medidas de apoio às vítimas de incêndios florestais ocorridas exatamente entre 17 e 24 de junho. E no seu artigo 4º, que eu vou ler, diz o seguinte: as vítimas dos incêndios têm direito ao acompanhamento prioritário por médicos psiquiatras, psicólogos e outros técnicos da área da saúde mental, acompanhamento que deve ser assegurado através das unidades de cuidados de saúde primários de cada um dos concelhos atingidos pelos incêndios. E a pergunta é simples: este apoio está ou não a ser prestado? Repare, nós temos falado muito em apoios, falámos aqui dos apoios de reconstrução de habitações, que é uma área importante, falámos de apoios à agricultura, é uma área importante, falámos de apoios às empresas, não especificámos bastante, mas falámos sobre elas, e depois há aqueles apoios mais imediatos, que também tiveram consagração legislativa, e que eu gostava-lhe de perguntar se tem conhecimento dos mesmos e até que ponto é que eles tiveram aplicação prática. Isto porquê? Uma das competências desta Comissão um dos objetos desta Comissão, ou dos objetivos, é identificar os apoios. E depois perceber se os apoios, de facto, chegaram ao terreno, se foram eficazes, e essa eficácia depende de muitos fatores. Depende se os mesmos estavam suficientemente ou insuficientemente dotados de meios financeiros, se os mesmos eram simplificados ou estavam demasiado burocratizados e até se eles eram do conhecimento, ou seja, se tiveram uma efetiva divulgação e conhecimento por parte dos funcionários. Sendo o Sr. Presidente da Junta um homem próximo, naturalmente, dos cidadãos e que até uma das suas funções, como fez referência, era endereçar, acompanhar, encaminhar para a resolução, eu pergunto se era do seu conhecimento, por exemplo, que no âmbito da Portaria 254/2017, de 11 de agosto, que existiam apoios financeiros a famílias para pagamento de despesas com rendas em situações de alojamento para habitação temporária, se teve conhecimento que no seu território se houve apoios para a aquisição de bens e serviços de primeira necessidade, como a alimentação, vestuário, saúde, aquisição de instrumentos de trabalho, se, por exemplo, ainda no âmbito da agricultura e fora do Revita, e fora dos apoios inferiores a 1.500 euros e fora do apoio do PDR 2020, eu pergunto se teve conhecimento de apoios a subsídios aos agricultores para a aquisição de bens imediatos e inadiáveis referentes a animais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos, enfim, e todos os outros tipos de materiais necessários ao apoio da atividade agrícola. Eu faço esta pergunta porque, de facto, há muitos apoios que nós ficamos na dúvida se eles chegaram ao terreno, apesar de existirem no ponto legislativo, se eram do conhecimento. Eu sei que não é obrigado ter ou responder-me àquilo que eu perguntei, mas porque não estava nas suas competências, naturalmente, mas pela sua proximidade dos problemas, se tem conhecimento dos membros e se pode falar sobre eles. Muito obrigado.